Se a pessoa não entender que quando Cristo subiu ao céu e deu dons aos homens, ele deu dons aos salvos, a todos os salvos. Ele não deu dons aos homens congregados ao nome do Senhor, não, ele deu dons aos salvos. Nessa bagunça que nós estamos hoje no mundo, na cristandade, né, com tantas divisões e compartimentações e tal, é claro que você vai encontrar também muita porcaria, muita má doutrina. Então você tem que ter o discernimento e a direção do Senhor para julgar cada coisa que você lê, claro. Mas nunca pensar que apenas os irmãos de um determinado grupo têm sã doutrina. Não. Porque nós sabemos que até o século XIX, muitas das verdades que nós professamos hoje estavam escondidas debaixo de um entulho de má doutrina do romanismo, né, da Igreja Católica Romana, e depois também do protestantismo. E alguns irmãos não tiveram revelações novas, simplesmente o Espírito Santo deu a eles entendimento de catar no meio daquele entulho certas verdades que estavam ali ocultas, escondidas, e trazer à tona o arrebatamento da igreja, né, a salvação que não se perde e muitas outras coisas importantíssimas, né, que foram resgatadas. Mas nunca queira dizer que antes disso não tinha cristão. É que nem alguns evangélicos, né, insistem que não existe católico salvo, nunca existiu católico. Você fala, mas meu amigo, até 1500 alguma coisa, então os portões do céu ficaram fechados. Porque só existiam cristãos católicos até então. Não é? É claro que tinha toda a má doutrina, tinha toda a coisa, mas tinha aqueles que o Senhor guiava, que o Senhor ensinava, que alguns corriam risco de vida para poder ler a palavra de Deus. Então é muito perigoso, cuidado andar nesse caminho, de achar que existe um grupo privilegiado, que só esses conseguem entender a verdade. Nunca pensar que apenas os irmãos de um determinado grupo têm sã doutrina. E quando o objetivo da assembleia, ou de uma assembleia, é levar um testemunho, os seus membros acabarão sendo um testemunho de sua própria fraqueza e ineficiência. Isto porque o objetivo de seu andar não será aquele que definitivamente forma um cristão. Quando as pessoas têm o objetivo correto, elas acabam sendo um testemunho. Mas ser um testemunho nunca foi o objetivo principal. Ter a Cristo na prática, andar com o filho e segui-lo, ter comunhão com o Pai e com o Filho, caminhar em humildade e obediência não fingidas, viver em tal dependência de Cristo, desfrutar de sua intimidade, praticar o amor do Pai, manter nossas afeições nas coisas que são de cima, andar em paciência e confiança nesse mundo, é isto que devemos buscar. Se agirmos assim, seremos um testemunho individual ou coletivamente. Porém, procurar estabelecer um testemunho ou ser um testemunho não funciona. Não funciona. Moisés não procurou fazer sua face brilhar. E nem mesmo sabia que isso estava acontecendo quando ocorreu. Foi algo que aconteceu quando ele esteve com Deus. Até onde eu tenho observado, sempre que os cristãos decidem ser um testemunho, eles acabam ficando cheios de si e não percebem, se gabando de possuir muito de Cristo. Uma face brilhante nunca enxerga a si mesma. O verdadeiro coração está ocupado com Cristo e, em certo sentido e medida, o ego é deixado de lado. O pensamento correto não é pensar que seja lá o que for de si mesmo, exceto quando precisamos nos julgar. Você não pode querer ser um testemunho, a menos que esteja ocupado com o pensamento de ser um testemunho. E isso é pensar em si mesmo. E como eu já disse, é o que tenho visto acontecer. Um dos primeiros sinais do mal que entrou nesse sentido foi a reunião de Manchester. Os irmãos estavam pensando em si mesmos e falando de si mesmos, não de Cristo. Querer ser Filadélfia era o espírito de Laodiceia. Como costumo dizer com frequência, acreditei que Deus estivesse fazendo essa obra, mas fazer as coisas no sentido de querer ser algo foi exatamente o oposto de Filadélfia. E continua aqui até que Cristo venha.
ela tem a promessa por guardar a palavra da paciência de Cristo, de ser guardada da hora da provação que está para vir em todo mundo, e a promessa de que Cristo voltará logo. Eu creio que haverá um testemunho de Filadélfia muito mais efetivo, mas não é isso que me oponho agora, mas a pretensão de coletivamente ser tal testemunho. Filadélfia é louvada por não ter negado o nome de Cristo. Ela tem pouca força, o que não soa como algo muito elevado, todavia ser fiel a guardar a palavra de Cristo quando muitos outros abandonam a fé, pode ser o seu teste. Desejo sinceramente ver os amados santos entregues a total devoção, força e constância da comunhão, mas isso não significa a pretensão de ser algo que caracteriza essas coisas. Isso está numa das cartas de John Nelson Darby, no volume 3 da coleção. Ele tem uma coleção de livros só com as cartas dele, publicadas no volume 3, páginas 121 e 122. Então, essa questão aqui de querer ser alguma coisa e de não entender que Cristo deu dons aos homens para a edificação do corpo, achar que Cristo deu dons só a alguns homens, né? Aqueles que estão congregados no nome do Senhor. Isso é totalmente errado. A diferença entre Filadélfia e Laodiceia é que Filadélfia não diz nada de si mesma. O Senhor que a louva. E Laodiceia, ela que se acha, ela que diz de si mesma. Aí está errado. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.